Boa noite, almas queridas. Sejamos todos bem-vindos, em nome de Jesus. E que a paz do Mestre seja em nós e entre nós, nos irmanando e nos envolvendo em laços fluídicos de amor, fraternidade. Talvez seja do conhecimento de todos que me encontro na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, em tratamento médico, e hospedado na casa de um dos meus filhos, o qual Jesus promoveu para a condição de meu enfermeiro, o anjo da guarda encarnado, devido ao procedimento cirúrgico a que fui submetido, e hoje, graças a Deus, em pleno restabelecimento. A irmã Núbia, por bondade, compaixão ou misericórdia, sabendo que um ceareiro só evolui com a mão no arado, propôs que eu enviasse uma palestra em vídeo para compartilhar com vocês e que, de certa forma, pudéssemos matar a saudade. Então, como o tema ficou ao nosso critério, escolhemos falar de misericórdia, esperando que tal abordagem nos traga profundas e necessárias reflexões. Para tanto, rogamos o auxílio dos benfeitores espirituais, direcionando, intuindo e inspirando os comentários que se fizerem oportunos. Ter misericórdia é ter comiseração pela desgraça alheia. Ter compaixão, piedade, perdão, é dar de coração a quem precisa. É ter sempre um lugar para o próximo em nosso coração. Porque misericórdia é a instituição de caridade. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Disse Jesus em Mateus, capítulo 12, versículo 7. E em Mateus, capítulo 5, versículo 33 a 37, ele disse: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Essas passagens evangélicas vêm destacar a importância de sermos íntegros, sem falsos juramentos, e termos a devida compaixão com os nossos veredictos ao decretarmos sim ou não, no desejo ou no afã de construirmos um consolo edificante junto aos nossos semelhantes. Às vezes, mesmo na tentativa de esclarecer, orientar, consolar, julgando estarmos agindo de forma construtiva e edificante junto aos nossos semelhantes, ao invés de levantá-los, poderemos estar impulsionando mais a queda. Por outro lado, esse ensinamento é de suma importância, porquanto algumas palavras de consolo, encorajamento e amor, dentro do contexto do sim ou do não, poderão conduzir o nosso irmão em direção ao Pai. De um modo ou de outro, poderemos, com simplicidade, fidelidade e lealdade, prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral e fazer um esforço útil
para reerguer o irmão aflito. O livro Inspiração do Espírito Emmanuel, no seu capítulo 270, Mais Tempo, traz em epígrafe o versículo 7 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Misericórdia quero e não holocaustos, sobre o qual o benfeitor tece o seguinte comentário: mais tempo concedido, paciência de Deus. 365 dias do ano podem ser comparados a 365 áreas de plantio. E esse patrimônio doado pelo Criador, em cotas iguais e de igual modo para todas as criaturas, é constituído de 8.760 horas, equivalendo a outras tantas oportunidades para sementeiras do bem, indústrias do progresso, construções de luz e investimentos de amor. Mais tempo concedido, crédito refeito. E com o crédito refeito na contadoria da vida, ser-nos-á sempre possível aumentar o trabalho, granjear talentos novos, retificar erros havidos, realizar projetos edificantes, ativar estudos, extinguir discórdias, intensificar prestações de serviços e ampliar o círculo de afeições. Tempo é empréstimo valioso, em que o Senhor dispensa avais e juros, conquanto o benefício seja tributado por critérios e correções conforme o uso que fizermos dele. Vê assim: o que atiras no chão das horas, porque como concorre na greba comum, de tudo o que dermos ao tempo, receberemos colheita certa. Em suma, recordemos que o dia renascente é uma dádiva de Deus, uma dádiva que o Pai faz para todos nós. Justo observar o que estamos fazendo de semelhante dádiva para Deus. Ampliar o círculo de afeições. Então, observemos o capítulo 5, item 26, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Se temos tanto tempo para a nossa evolução e, de certa forma, cooperarmos na evolução da humanidade, será necessário sofrer ou permitir que alguém sofra a fim de ganhar os céus? Será necessário se martirizar de exercer qualquer atividade ou frequentar reuniões específicas como fora um sacrifício para conquistar as benesses espirituais? Havia uma mulher de nome Zezélia, um dos contos de Neo Lúcio, que ficava na escadaria da igreja, mendigando, achando que aquela situação de uma falsa humildade, de sofrimento, de cilício, de sacrifício, iria conceder a ela lugar específico, abençoado no céu. Foi convidada para exercer tantas atividades outras, ela não queria fazer. E não encontrou lugar, quando desencarnou, não encontrou lugar que ela achava que iria encontrar. Entrou na fila da reencarnação. O livro Opinião Espírita, capítulo 271, Silício e Vida, inicia com o versículo 6 do capítulo 6 do Evangelho do Velho Testamento, onde o profeta Oséias deixa a seguinte legenda: a infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar
que o apelo divino solicita: misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho, exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível, acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. 1 minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência impede a corrigir os excessos à mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Cilícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que o povoam jazem vivos em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Conta Neio Lúcio, no capítulo 20, Misericórdia, do livro Jesus no Lar, que Jesus, naquela noite, abriu a conversação sobre a prática do bem, onde sugeriu que todos se expressassem sobre como seria a compaixão sem dinheiro. Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material foram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo, a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção,
todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência. Retraía-se cortês e, respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio, reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo, e concluiu em tom amigo. Distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância, intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida, a misericórdia. Almas queridas, diz-nos o Dr. Bezerra, que grande noite já passou na estrada que percorremos, e o sol do novo dia nos chama à incessante transformação. Dialoguemos em trabalho renovador e louvemos a amizade santificante. Não nos detenhamos em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Ofereçamos-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho da carne ou remover uma pedra do caminho. Não comentemos o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providenciemos o consolo sem a pretensão de ensinar, e deparando com a penúria, mencionemos as riquezas que a bondade divina
espalha mãos cheias, em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Iluminemos a palavra, permitamos que ela nos mostre a compreensão e o amor por onde passemos, sem esquecermos o esclarecimento e sem prejudicarmos a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Somos filhos da grande luz, somos seres lucigênitos, e hoje sabemos que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas vibrando em ondas características. Deus é a grande luz, Deus é amor. Por isso disse Jesus: brilhe vossa luz. Necessário vos é nascer de novo. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos façam mal, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Fazei aos outros todo o bem que gostaria vos fizessem. Não é o que entra pela boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Diz-nos a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, e que fora da caridade não há salvação. Permanece ecoando aos nossos ouvidos a exortação do Mestre: misericórdia quero e não sacrifício. Nossa gratidão a Jesus, o querido médico de nossas almas, que nos cura por amor e por misericórdia. Paz e luz, em nome de Jesus.